Nesse vídeo eu quero te contar 4 formas de você saber como que o seu bebê está mamando de forma efetiva. Afinal de contas, quando o bebê pluga ali no seio, a gente não sabe o quanto de leite ele está tomando. Então eu quero te ensinar nessa aula 4 formas de fazer isso. Antes de tudo, eu queria saber se você já está inscrita nesse canal. Se você ainda não está inscrita, se inscreve. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas grávidas, com as suas amigas que já estão no processo da amamentação, aí enfrentando os desafios da amamentação. E vamos lá. Para quem não me conhece, eu sou Larissa Guimarães, sou enfermeira e hoje eu vou conversar um pouquinho com você sobre mamada efetiva. Afinal de contas, o que é essa mamada efetiva? Antes de tudo, eu queria falar para você assim: você é a única responsável. Na verdade, tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: não deixe que ninguém, além de você, defina como será a sua experiência de amamentação. Então, você é a responsável pela sua experiência. Você é responsável em buscar conhecimento, estudar na gestação, para que você realmente comece esse novo desafio de uma forma mais leve, de uma forma não tão pesada, porque os palpites eles vão vir, as dificuldades elas vão vir, os desafios vão vir. E se você não souber o que fazer, você vai sentar e chorar, essa é a verdade. Então vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês aqui os meus slides, eu quero mostrar para vocês algumas coisas super interessantes que você precisa saber sobre recém-nascido. Eu sempre falo que, assim, se você não conhece o bebê, se você não conhece como funciona um recém-nascido, você fica realmente assim perdida. Você realmente fica, eu não sei como é que faz, eu não sei o que fazer, eu não sei se está mamando bem, e vai logo dando aquele desespero. Então eu queria te contar primeiro que o recém-nascido ele nasce com reflexos, tá? O que são reflexos? Reflexos são ações incontroladas. O bebê ele não controla. Então, por exemplo, vamos lá. O bebê nasce com 2 reflexos super importantes. Ele nasce com vários reflexos, mas eu vou me ater aqui a 2 reflexos super importantes para a amamentação, que é o reflexo de procura, que é esse reflexo quando a gente, no caso, que é esse reflexo quando a gente toca aqui nessa região do bebê e ele procura, e ele nasce com reflexo de sucção. Então, assim, existe uma coisa que você deve ter escutado já na sua gravidez, ou está escutando agora. Ah, mas o bebê ele já nasce sabendo mamar. E a verdade é que na barriga o bebê ele não precisava mamar. Na barriga o bebê recebia tudo através do cordão umbilical. Então, na barriga, ele já tinha o reflexo de sucção, porque o reflexo de sucção aparece da 15ª à 18ª semana de gestação. Então, lá na barriga ele já sugava, tanto que você ia ali na ultrassom e via ele com a mão na boca, com o pé na boca, né? Por quê? Porque ele já estava ali exercitando o reflexo de sucção. E o de procura, ele vai desenvolver mais aqui fora, né? Então, começa também na gestação, mas vai continuar desenvolvendo aqui fora. Então, esses 2 reflexos, procura e sucção, eles são os principais reflexos que vão me ajudar nesse processo da amamentação, da pega correta, em todo esse processo de ajuste ali do bebê na amamentação, beleza? Por ser um reflexo, né, o que eu quero que vocês pensem junto comigo, tá? Então, por ser um reflexo, o que acontece? É algo que o bebê não controla. O reflexo é uma ação incontrolada, né, do ser humano. Então, é um reflexo. Ele não controla, então. Então, muitas vezes, assim, o bebê ele vai passar o dia mamando e ele precisa desenvolver esse reflexo cada vez mais, o reflexo de sucção. Ele precisa aprender a coordenar sucção, respiração e deglutição. Isso é a mamada para ele. Ele não mamava na barriga. Ele tinha sucção e ele tinha deglutição. Mas só aqui fora que ele vai exercitar a respiração. Então, ele precisa conciliar essas três ações. Respirar, sugar e engolir. Respirar, sugar e engolir. Então, falando sobre a sucção, existem 2 tipos de sucção, tá? Existe a sucção não nutritiva e a sucção nutritiva. A sucção não nutritiva, o bebê ele vai fazer ela muitas vezes durante 24 horas. Por quê? Porque ele precisa dessa sucção para se desenvolver. A sucção não nutritiva desenvolve o cérebro do bebê. A sucção nutritiva, ela acalma, não nutritiva acalma.
alivia a dor, alivia a cólica, alivia o desconforto. O bebê, ele usa a sucção, né? Quando ele quer ficar perto da mãe. Então, eu sempre lembro, né, as grávidas, eu explico isso para elas porque eu considero, assim, um conceito super importante. O bebê na sua barriga, ele estava num ambiente, ele estava ouvindo o seu coração, ele estava imerso num líquido. Eu não posso querer que o bebê saia aqui fora agora e aí ele fique bem, fique tranquilo, não chore, não mame muito, mame a cada 3 horas, né? Isso não existe. Isso é da literatura, está no livro, né? O bebê real, realmente ele é um bebê que vai necessitar sugar bastante. Então você concorda comigo que se é um reflexo, o bebê não controla? Isso, o bebê não controla. Isso é um conceito super importante e aí entra o meu conselho para você. Aprenda técnicas de esterogestação. Aprenda algumas técnicas que vão te ajudar a passar por essa fase de necessidade de sucção efetiva do recém-nascido, do bebê, para que você não surte, né? Porque afinal de contas, imagina um bebê ali que quer ficar o tempo inteiro no seio, né? Tem hora que a mãe cansa, que a mãe quer fazer xixi, quer fazer cocô, quer comer, quer descansar um pouco, mas o bebê não dá tempo. Então, se você conhecer como usar o sling, como dar um banho de ofurô, banho de chuveiro, técnica 5S, tudo isso são ferramentas que você pode ter desde a gravidez, conhecer, para que você possa aplicar com seu bebê quando você estiver com ele no colo. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu quero explicar rapidinho o conceito de sucção não nutritiva e sucção nutritiva, tá? Primeira coisa que você precisa saber, quando o bebê ele vai no seio, eu vou mostrar aqui com o Dino também, quando o bebê vai no seio, o que ele faz? Ele começa fazendo uma sucção não nutritiva. Na sucção não nutritiva, o bebê ele recebe leite, só que é gotas. Então ele começa, o bebê vai para a mama e ele começa a fazer uma sucção não nutritiva. Ela é uma sucção rápida, você não ouve barulho de deglutição, mas o bebê está mandando resposta para o seu cérebro que pode mandar jato de leite, pode ativar reflexo de ejeção que tem bebê para mamar. Pode produzir leite que tem bebê para mamar, para tomar o que vai ser produzido. Então, a primeira coisa, o bebê ele começa fazendo, né, a sucção não nutritiva. Daqui a pouco você começa a ver o bebê mudar de comportamento. Ele começa a fazer uma sucção nutritiva. E o que é essa sucção nutritiva? É uma sucção mais lenta. Você vê ele engolindo. Muitas vezes a gente escuta o barulhinho do bebê. Então você escuta o bebê engolindo, certo? Então essa é a sucção nutritiva. Então vamos imaginar aqui, peguei o meu bebê, vou colocar ele para mamar. Ele plugou no seio, ele vai fazer sucção não nutritiva. Daí ele vai ativar o reflexo de ejeção de leite, vai fazer sucção nutritiva. Você vai ouvir o barulhinho dele engolindo, ele vai fazer uma sucção mais lenta. Depois ele volta a fazer não nutritiva. Depois ele ativa outro reflexo de ejeção e toma bastante leite, porque na sucção nutritiva ele recebe jatos de leite. Essa é assim, duas diferenças principais das duas sucções. Uma é gotas e rápida e a outra são jatos de leite e uma sucção mais lenta. Então grava isso. Conforme você for se adaptando ao processo da amamentação, você vai olhar para o bebê e vai começar a ver isso que eu tô falando para você. E é bem legal quando isso acontece. Então, assim, o que é uma mamada efetiva, afinal? As pessoas falam muito sobre isso. Eu tinha uma amiga que ela tinha um bebê que não saía do peito e quando ele foi pro pediatra para pesagem ali, para ver o desenvolvimento, não tava ganhando peso, não tava legal. E aí minha amiga ficou super frustrada porque ela achava que o bebê tava ganhando um montão de peso porque não saía do peito. Então, assim, a mamada efetiva ela é super importante e você precisa saber que existe essa diferença de sucção. Porque se o bebê ele vai pro peito e suga um pouquinho e dorme, essa mamada não tá efetiva. Ele mal começou a fazer uma sucção não nutritiva e já dormiu. Ou então se o bebê, E olha só uma coisa que é interessante que eu vou falar pra vocês aqui, né? Às vezes o bebê ele passa 1h30 mamando. Tem duas situações. Se for bem no comecinho, ali os primeiros dias, lembra que ele não sabia fazer isso, então ele vai demorar mais para fazer. Normal. Depois, com o passar dos dias, você vai observar que ele vai fazer isso mais rápido. Por quê? Porque ele está ganhando prática.
Aí eu ouço a mãe falar assim, olha, ele tá mamando 1h30, né? Nem um bebê mama efetivamente 1h30. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a mamada efetiva ali, você vai ver não nutritiva, nutritiva, não nutritiva, nutritiva, ele vai intercalar as duas e no final, quando ele já estiver satisfeito, tiver recebido ali a quantidade de jatos de leite que ele buscou, ele vai fazer só não nutritiva. É a sobremesa que a gente chama. É aquele momento final ali da mamada que o bebê fica ali mais meia hora sugando. Então ele está fazendo ali uma sucção não nutritiva. Ele está recebendo leite ali? Sim, gotas. Só que ele está ali mais para conforto, mais para desenvolvimento cerebral. Ele está ali por uma necessidade, por um reflexo, certo? Então, se é um reflexo, ele não sabe a hora de parar muitas vezes, tá bom? Então, eu quero deixar isso bem claro para que você entenda o que é uma sucção nutritiva e uma não nutritiva. Vamos lá. Então, aqui eu fiz um resumo para você ver nesse slide o que é uma mamada efetiva, tá bom? Só para você entender assim por alto o que seria uma mamada efetiva. Então, primeiro o bebê é colocado no seio e ele começa a fazer uma sucção não nutritiva. Depois ele ativa um reflexo de ejeção, ele recebe jatos, depois ele volta para uma não nutritiva, depois ele ativa novos jatos de leite de novo, depois ele volta para uma não nutritiva e no final ele fica sonolento e solta o peito, né? Esse é o momento que ele me diz ali que ele está satisfeito. Então, se o bebê faz uma mamada efetiva, provavelmente ele vai mamar ali e vai largar o seio no final. Isso é uma forma de eu saber que ele está satisfeito, tá bom? Então, vamos lá. Agora eu quero finalizar contando para você 4 formas de você saber que o bebê está fazendo uma mamada efetiva. Então, vamos lá. Primeira coisa é você saber o que é uma mamada efetiva, né? A diferença entre sucção nutritiva e não nutritiva. E durante a mamada ali, você vai começar a observar que ele tá fazendo ali na mamada uma sucção mais rápida, uma sucção mais lenta, aquele momento que você escuta, aquele momento que você para de ouvir ele engolindo. Então isso aí você vai com os dias, não precisa se desesperar, com os dias você vai se acostumando a ouvir isso daí. E aí você vai começar a olhar e dizer, poxa, tô vendo aqui, né? Tá fazendo as 2 sucções e que maravilha. Fraldas de xixi. Então assim, se o bebê tá tendo uma boa ingesta de leite, ele vai ter fraldas de xixi. Você vai ver entre uma mamada e outra, entre uma troca de fralda e outra, a fraldinha mais cheia de xixi. Isso me diz que ele está tendo uma boa ingesta de leite. Lembrando, primeiros dias de vida do bebê, ele vai ingerir colostro. Colostro não é grande quantidade de leite mesmo, são gotas, certo? Mas é o que o seu bebê precisa. Nesses primeiros dias ali, primeiros 3 dias, você não vai ver grandes fraldas de xixi, você não vai conseguir logo identificar isso. Então, no primeiro dia, o que a gente espera? Primeiro dia de vida, 1 fralda de xixi. Segundo dia de vida, 2 fraldas de xixi. Terceiro dia de vida, 3 fraldas de xixi e assim vai. No 7º dia, isso se estabiliza. Lá pelo 7º dia, já desceu o leite, você já está na pojadura, então já tem volume de leite ali rolando. Então, nesse momento, você vai conseguir observar melhor as fraldas de xixi do bebê. Você vai ver que vai ter bastante fralda de xixi cheia. Por quê? Porque ele tá mamando bem, ele tá fazendo uma mamada efetiva, tá bom? Então, com 7 dias ali, você vai ter de 6 a 7 fraldas de xixi, né? E a partir disso, o 8º dia. Então, o que você vai ver a partir do 7º dia? 6 fraldas de xixi, beleza? Uma outra forma de você avaliar se o bebê realmente está fazendo uma mamada efetiva são as fraldas de cocô. O ideal é que o bebê faça cocô todos os dias. Por quê? Porque o estômago dele é pequeno e o que ele ingere, ele faz ali a absorção e coloca para fora o restante. Então, ele precisa fazer cocô. Tá, Larissa, conheço alguém que o bebê dela ficava 3 dias sem fazer cocô, 4 dias e foi na pediatra e estava ganhando peso bem. Ótimo. Isso são as exceções. As exceções, gente, elas sempre vão existir, tá bom? Em todas as condições, as exceções, elas existem. Mas o fato é que saber que o bebê, ver o cocô do bebê todos os dias, isso ajuda muito e deixa a gente feliz, né? Afinal de contas, quando a gente vira mãe, a gente fica feliz com qualquer coisinha. A gente fica feliz
quando o bebê faz xixi, quando ele faz cocô, a gente fica feliz de ver cocô. É uma alegria. Vi cocô, que alegria, né? Porque o bebê tá mamando bem, isso diz pra gente. Uma outra coisa em relação às fraldas de cocô é a coloração, tá? Então o bebê, quando ele nasce, ele tem o mecônio, é o primeiro cocô do bebê. E o mecônio, ele vai ficar ali por uns 2, 3 dias. Lembra que no começo é colostro e lembra que não tem muito leite ainda. Então, o que vai sair é o mecônio, é aquele cocô bem escuro, parece uma pasta, uma graxa assim, né? Com o passar dos dias, esse cocô vai ficando amarelo, com o passar dos dias vai ficando marrom, até chegar numa coloração amarelada. Então, isso também, essa transição da coloração do cocô também me diz que a mamada está sendo efetiva. Vou dar um exemplo aqui. Bebê no 7º dia de vida, teoricamente já aconteceu a pojadura, você está na descida do leite, já tem bastante leite, e o cocô do bebê tá marrom, tá escuro ainda, tipo graxa, como se fosse um mecônio ainda, bem escuro. Opa, isso é um sinal de atenção. Isso pode me dizer que o bebê realmente pode não estar fazendo uma boa ingesta de leite, apesar de estar ali sugando o tempo todo, beleza? A outra coisa são os sinais de saciedade. Então, os sinais de saciedade, eles nos ajudam a saber a hora ali que o bebê, a hora que o bebê largar a mama, é o momento, teoricamente, é o momento que ele está saciado. Então, muitos bebês vão fazer mamadas efetivas e vão largar o seio de uma forma assim, extasiados. Eles ficam relaxados, jogados. Sabe aquela foto que você já viu na internet do leitinho escorrendo aqui do lado? Então, essa foto que eu tenho aqui, né? O bebê fica jogado, ele fica assim relaxado. Então, isso me diz que ele fez uma boa mamada e ele vai dormir algumas horas. Lembrando que assim, o leite materno ele digere mais rápido, então o bebê mais rápido vai para o seio de volta. E existe também a necessidade de sucção. Então vai ter dias que o bebê vai estar num pico de crescimento, que ele vai querer sugar mais. Vai ter dias que ele tá a fim de sugar mais mesmo, porque ele quer ficar perto de você. Ele não tá assim muito ainda adaptado a esse mundo, então ele quer o calor da mãe, quer o cheiro da mãe, né? Ele é muito, o bebê ele não enxerga ainda tão bem. Então ele é muito envolvido por todos os tipos pelo cheiro, né, pelo tato. Então ele é muito do toque, ele é muito do cheiro. Então ele vai querer sugar muitas vezes porque ele quer ficar perto de você. Então assim, bebê está ganhando peso super bem, fui na pediatra, tá ganhando 30 gramas por dia, 40 gramas por dia, mas ele não sai do meu peito. O que eu faço, né? E agora, será que o meu leite está sendo suficiente? Então assim, não duvide do seu leite, não duvide de você. Diferente de você ir na pediatra, o bebê tá mamando ali, não sai do peito. Fui na pediatra e ele tá com baixo peso, não ganhou. Opa, precisamos ver o que tá acontecendo nessa mamada. Será que ela tá efetiva? Como é? Será que ele tá fazendo as duas sucções ou tá fazendo mais sucção não nutritiva? Então é importante a gente saber desse conceito para que a gente mantenha a calma, né? E no final, o que vai me dizer, lógico, ali é quando eu for ali no pediatra na consulta, né? Ela vai avaliar ali a curva de crescimento, o peso, vai me dizer, opa, tá ótimo, tá mamando super bem, tá ganhando peso. O que acontece muitas vezes, para finalizar essa aula, eu quero contar para vocês assim, muitas vezes o que acontece é que as mães, elas ficam tão inseguras sobre sua produção de leite, sobre saber se o bebê tá mamando de fato bem ou não, que mesmo indo na pediatra e vendo que o bebê está ganhando peso, que está se desenvolvendo, ela fica insegura porque ele é um bebê que não sai do peito. O que eu falei aqui de saciedade não é uma regra geral da vida. Vai ter aquele dia que o bebê não vai querer sair do peito. Por quê? Porque a sucção é um reflexo, porque ele quer ficar perto de você, porque ele está nesse processo de adaptação a esse mundo. E o que você precisa ter nesse dia é muita paciência. E usar das ferramentas que eu comentei aqui, né? Sling, ofurô, banho de chuveiro, técnica 5S, enfim. Tá bom? Então é isso que eu queria conversar com vocês hoje. Terça-feira que vem a gente tem uma aula nova, um assunto novo, e eu espero vocês na próxima terça-feira. Indica aqui esse canal para suas amigas grávidas, para suas amigas que já estão amamentando, e não se esquece de se inscrever no canal, tá bom? E curtir esse vídeo. Eu te espero na próxima aula.